Ele tem prazer em criar personagens, tramas e diálogos e espera que as pessoas tenham o mesmo sentimento ao ler os seus livros. No Iluminuras de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a obra do escritor gaúcho Lourenço Casarré. Gaúcho de Pelotas, Lourenço Casarré é formado em jornalismo e vive em Brasília. Trabalhou como repórter, redator, editor e crítico de literatura. Tem 40 obras publicadas e algumas delas premiadas. Casarré, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos de literatura. E, no caso, eu começo falando especificamente a respeito da questão da linguagem em que se tenta atingir públicos diferenciados, os quais você trabalha com eles. De um lado, os contos voltados para o público essencialmente juvenil e também outros contos voltados para adultos. Eu acho que quando você escreve um livro destinado à literatura adulta, aos adultos, você não obedece a nenhum tipo de policiamento. Você vai trabalhar a linguagem no nível que quiser de sofisticação, né, de requinte. De qualquer forma, você vai criar a história também fragmentada, ou sem princípio, sem fim, né? Agora, com relação à jovem, eu acho que tu já trabalha aí com uma literatura de gênero. Ela é dirigida a um determinado público. Que público é esse? Geralmente é um jovem de 11, 12 anos que está começando a ler. Às vezes, aquele livro que ele vai receber, o seu livro que ele vai receber, é o primeiro ou o segundo livro que ele está recebendo. Então, eu acho que aí sim, digamos, o meu texto, ele é dirigido. Eu obedeço a várias regras. Uma delas é uma narrativa mais linear, com uma linguagem mais clara, né, usando muitas vezes a linguagem coloquial dos jovens e tal, tentando reproduzir essa linguagem, com histórias que eu gosto que sejam movimentadas, com muitas peripécias, e que sejam divertidas, porque eu trabalho muito na literatura juvenil, eu trabalho muito com humor. Especificamente, inclusive, sobre a questão dos livros voltados aos adolescentes, eu vou pegar um exemplo aqui, que é bastante interessante, que é esse Três Cavaleiros, que é uma estrutura bastante interessante, porque ele trata de 3 contos, né? O primeiro que o Casarré reescreveu, ou melhor, adaptou, melhor dizendo, né? Já vamos entrar em detalhes sobre isso, de Rei Arthur, da versão de Thomas Malory. Também Ivanhoé, também um livro da juventude de muita gente até hoje, de Walter Scott, e também o próprio conto O Guerreiro dos Cabelos de Fogo, do próprio Lourenço Casarré. Mas aí temos umas questões interessantes. Por exemplo, no caso do Rei Arthur, na verdade um conto muito longo, escrito, na verdade, em uma linguagem, em um inglês antigo, e que os autores fazem diversas adaptações ao longo do tempo. Aí já houve um exercício específico também de se reescrever especificamente para a linguagem do jovem brasileiro. Exatamente. Essa proposta aqui é bastante interessante da editora atual, eles convidam os escritores que escrevem 3 histórias sobre um mesmo tema. Me foi passada a ideia de escrever sobre 3 cavaleiros. O Rei Arthur, nós sabemos, são as histórias do círculo arturiano, são reunidas numa versão de todas as histórias que eu tive em espanhol, são 2.000 páginas. Né? Depois o livro Ivanhoé, que é um livro clássico do Walter Scott, já com uma aventura que se passa na Idade Média e tal. E então eu tive que inventar uma história de um cavaleiro, que essa história teria que ocorrer no Brasil. Então eu criei uma história que se passa na época das missões jesuísticas no Rio Grande do Sul, em torno de 1700, em que eu trago um garoto que vem da Alemanha por uma série de peripécias, e ele então é criado pelos padres jesuítas. Então ele começa a viver aventuras com os índios. Eu não coloco exatamente o nome dos índios assim, mas ele vive com os guaranis, digamos, e com os charruas, que eram os índios guerreiros que andavam a cavalo. Então ele vive uma série de aventuras de cavaleiro, de herói, enfrentando vários desafios e tal. Então, foi muito interessante para mim essa aventura de, primeiro, pegar textos consagrados e resumir a um determinado número de páginas, no caso 40, né? E depois também foi interessante criar essa história desse guerreiro do Rio Grande do Sul, que eu criei basicamente com 2 livros que eu peguei assim, da literatura do Rio Grande do Sul. Um livro interessante é A Memória de um Padre Alemão, que veio para o Brasil em 1700, justamente para viver nos povos jesuíticos. E a outra história é uma história de um belga que foi prisioneiro dos índios coroados. Então, como eu gosto muito desses livros e eu tinha lido, então para mim foi fácil. E nós temos aqui mais um outro livro que eu gostaria de chamar a atenção, que é o Estava Nascendo o Dia em que Conheceriam o Mar,
Na verdade, não é uma temática semelhante, mas eu chamo a atenção justamente para o fato de que há uma utilização da sua parte como autor da linguagem característica do Rio Grande do Sul, que é um elemento bastante forte em alguns dos seus trabalhos e que é marcado exatamente pela utilização de muitas expressões espanholas. O Rio Grande do Sul é uma região praticamente de fronteira, convivência ali justamente com os espanhóis. Essa utilização da linguagem também, ela é bastante específica. Como é que você trabalha com isso? Quando eu tento reproduzir a linguagem entre que os personagens estão falando, a linguagem coloquial, eu tenho que, obviamente, recorrer a esse linguajar, porque as pessoas, se eu estou sediando uma história em Bagé nos anos 60, obviamente que eu vou tentar descrever a maneira que eu ouvia as pessoas falarem quando eu era menino. Né? Então, é assim, em vários livros, eu tenho muitos livros sobre história do Rio Grande do Sul e tal, e eu utilizo muito esse gauchês, que eu chamo assim, digamos, para simplificar. Nesse livro aqui se colocou para mim uma aventura diferente, porque é o seguinte, sintetizando basicamente, esse livro conta a história de um avô, um senhor bastante idoso, que tem um netinho que sofre uma doença X, e então ele, digamos, o garoto faz o último pedido ao avô, ele quer conhecer o mar. Ele não conhecia o mar, eles moram a 40 quilômetros de uma cidade, o avô é um cidadão muito pobre, não tem como, ele bota o menino num carrinho de supermercado e toca em direção ao mar. Então eu vou contar a aventura desse avô levando o menino para o mar. Quando eu tentei começar a contar essa história, eu tentei contar a história na voz do velho narrando. O velho ia, mas naquele dia começou e aí seguia a história. Só que eu percebi que eu não teria um gauchês suficiente para contar aquela história de cabo a rabo. Tu entendeste? Então, num determinado momento, eu não estava conseguindo avançar no livro. Então, num determinado momento, eu larguei aquele narrador, que é o velho, inventei um outro narrador culto, que é um homem X, que adulto, um homem educado, um universitário, sei eu, que esse cara, assim, vai ter condições de narrar o livro. Então, esse cara vai narrar o livro, do princípio ao fim, mas ele vai intercalar a cada página, 4, 5 frases do velho, que aí entra o gauchês. Né? Para mim, é uma questão central na minha literatura, é sempre assim, quem está narrando? Essa é a pergunta número 1 que eu me faço. Por quê? Porque quando eu escrevo contos, eu nunca tenho o mesmo narrador. Quando eu vou contar uma história, que eu descubro uma história, porque eu fico procurando histórias no vento. Eu estou lendo um livro, aquilo me inspira uma história, ou alguém me conta uma história, aquilo me inspira a criar outra. Quando eu tenho uma história que eu quero contar a história, eu digo assim, quem vai contar essa história? Vai ser um menino? Digo, bom, então é um menino. Então, quem vai narrar essa história é um menino. Então, eu tento, obviamente, por uma questão de verossimilhança, fazer com aquela linguagem, é uma linguagem de um menino. Eu não posso ser sofisticado, eu não posso ter frases com ponto e vírgula, com 8 vírgulas. Eu vou ter frases, porque é um garoto que está narrando. Agora, se é um homem culto, eu posso me dar o direito de fazer uma redação mais elaborada daquela história. Né? Vamos passar aqui para o último conto adulto, especificamente, que é o último livro, é uma novela policial de humor, que é A Misteriosa Morte de Miguel de Alcazar. Algumas curiosidades. Primeiramente, trata-se de uma história policial que acontece em Brasília. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Bom, essa história, na verdade, assim, durante muitos anos, na minha formação como leitor, eu sempre fui leitor de livros policiais, sempre gostei muito. Porque a minha visão de literatura é do prazer da literatura, do entretenimento, do divertimento. Sempre gostei muito de passar o meu tempo lendo. Então eu li muito todos os romances, todos os grandes romancistas policiais, eu fui lendo ao longo do tempo. Então eu resolvi, num determinado momento, fazer uma espécie de homenagem, digamos assim, a eles. Então eu inventei uma história que é basicamente o seguinte, ocorre em Brasília, o Congresso Mundial de todos os escritores, os maiores escritores policiais do mundo, eles vão se reunir em Brasília para discutir algumas coisas sobre personagens e tal. Isso ocorreria num hotel aqui na beira do lago. No primeiro dia, quando vão começar esse debate, misteriosamente morre a Miguel de Alcazar, que é escritora espanhola. A partir daí, os escritores, eles vão virar, digamos assim, investigadores e vão tentar descobrir como morreu a Miguel de Alcazar. Né? Claro que cada um desses escritores, eu faço assim, digamos, uma caricatura de um grande escritor famoso. O escritor argentino é o Jorge Luis Borges, a escritora inglesa uma caricatura de Agatha Christie, o escritor francês é o Georges Simenon, entendeu? Então, esses escritores começam a agir como os seus personagens que eles criaram, os grandes investigadores. Então, e nesse livro, obviamente, eu faço muitas brincadeiras em torno da literatura policial, dos tipos mais típicos de crimes, né? Dos crimes mais típicos
Entendeu? Então, e aí é um livro de humor. E o narrador é um jornalista gaúcho, que utiliza realmente um pouco do gauchês e tal, e que é um rapaz que ele é secundado. Ele, digamos, é o narrador principal e ele tem como seu companheiro, como, digamos, o companheiro do Sherlock Holmes, ele tem um português, que é o gerente do hotel, né? Que é o português. E, obviamente, aí tem as brincadeiras de português e de brasileiro e tal. Então, é um livro que eu escrevi assim, digamos, é uma minha homenagem aos grandes escritores da literatura policial. Né? Uma possível diversão, é claro, identificar esses exatamente. personagens. Nas resenhas que saíram, os críticos falaram isso, né? Que é um livro realmente divertido, é um livro de humor, é um livro que faz brincadeiras com a literatura policial. Né? Então, eu tive uma boa crítica, gostei do trabalho que eu fiz, né? Porque não eu trabalho, como eu disse a você, muito com humor e com o drama, digamos assim. Então, eu trabalho durante muito tempo num livro muito dramático, então eu preciso relaxar, depois eu faço um livro de humor. Agora, sua formação, inicialmente ela é jornalística. Exatamente. E depois passou para a literatura. Já tinha intenção de ser escritor antes? Quando eu me formei em jornalismo, que eu comecei a trabalhar o dia inteiro, eu tinha umas horinhas à noite. Aí, então, com 20 e poucos, 23, 24 anos, naquelas folguinhas, eu comecei a escrever pequenas crônicas, pequenos contos e tal, e aquilo foi, num determinado momento, quando eu já estava lá com 25, 26 anos, eu me fiz uma proposta. Eu digo assim, eu vou tentar escrever um romance do princípio ao fim, vamos ver o que acontece. Escrevi o livro, tive sorte, o livro foi publicado, né? Então, eu não me lembro, sinceramente, de ser um cara, aquele garoto que queria ser escritor, né? O que eu sei é que eu fui avançando e tentando escrever, e tentando aprender a escrever, e a gente leva para, digamos, isso é impossível, mas digamos assim, dominar o instrumento, leva 30, 40 anos aprendendo os macetes da literatura. Fora aquelas situações em que se dedica a uma vida, o escritor conclui que aquilo foi uma porcaria e, postumamente, aquilo se transforma num sucesso de um clássico. Por exemplo, eu sou apaixonado por um livro italiano, um romance italiano, chamado O Leopardo, né, de Lampedusa. Esse cara não viu o livro ser publicado, porque, inclusive, ele mandou para várias editoras. Os caras disseram, não, esse livro é muito antigo. Ele era um escritor de 1850, ele é um cara 100 anos atrás. E esse cara não foi publicado em vida. Né? Aí, depois que o livro saiu, e as editoras já haviam recusado o livro virou um sucesso absoluto. E tem vários outros casos. Né? Por exemplo, o Kafka também é um cara que, um dos gênios, é um dos 4, 5 maiores narradores do século passado, publicou 2 ou 3 novelinhas ou continhos em vida, quer dizer, tudo veio depois também, né? A gente tem, na verdade, uma série de personagens, né, que são construídos pelo Franz Kafka de maneira bastante, às vezes, bastante inverossímil, né, no sentido da construção, se a gente for pensar no realismo tradicional, né, numa pessoa que possa existir. Mas, no fundo, todas elas participavam dessa convivência, né, dessa convivência conflituosa, tanto com a família quanto com o restante da sociedade. Agora, há uma aproximação bastante perigosa aí. Né? Muitas pessoas leem o Processo, a Metamorfose, o Castelo, as grandes obras do Kafka, a partir da Carta ao Pai, né? Que, na realidade, é um documento, embora tenha cunho literário muito forte, com uma linguagem literária muito forte, é um documento familiar e que, não, na verdade, não poderia constituir documento de análise, né, de análise literária, mas faz com que todo mundo siga por esse caminho, né, do conflito com o pai. Né? No fundo, Kafka vai repetir todas essas relações de conflito com a autoridade, né, só que essa autoridade vai estar em qualquer outro lugar, né? Na justiça, né? Que é uma justiça que não chega, né? Na própria entrada no castelo, se entra ou se não entra, se é possível ou se não é possível, né? No artista que vai ao limite, né? Da sua arte, que é o Artista da Fome, por exemplo, que é um conto brilhante, né? que leva o artista ao limite. Né? Então é sempre esse personagem que está marcado por uma certa imobilidade. E o macete principal que eu tenho hoje, que eu não tinha naquela época, eu gostaria de ter tido, é o seguinte: é a revisão impiedosa 20, 30, 40, 50 vezes, porque o erro continua escondido ali, pequenos errinhos, pequenas bobagens que você tem que ler. Hoje me arrependo de não ter tido essa clareza que eu tenho hoje da necessidade de revisões impiedosas de alguns primeiros livros, né? Muitos deles eu já consegui reescrever.
Casarri, infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Iluminuras, desejar boa sorte no acompanhamento das obras já publicadas e, principalmente, muita inspiração para novas obras que sejam publicadas para o público, seja adolescente, seja para o público adulto. E daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso programa Iluminuras para conversar sobre literatura, desta vez com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Tamburini. Logo depois do intervalo, nós voltamos já já. Iluminuras está de volta, como sempre. O nosso segundo bloco é voltado para a nossa conversa com pessoas ligadas ao universo do direito e que são apaixonadas pelo universo da literatura. Eu converso agora com o atualmente juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Tamburini, que na verdade tem uma história em Brasília especificamente, que começou na verdade com uma expectativa de ficar pouco tempo na cidade, mas já tem algum tempo. Veio aqui na época ainda do ministro Nelson Jobim a criação do Conselho Nacional de Justiça, não é isso, Exato. doutor Paulo? Portaria número 1 do Conselho Nacional de Justiça, depois passando o auxílio à presidência, à Corregedoria Nacional e terminando como conselheiro. E agora no Conselho... Agora no Tribunal Superior Eleitoral. Exato. Nesse contexto, e aliás, considerando toda a vida como magistrado, qual o papel da literatura, tanto na atividade judicante de uma maneira geral, quanto nesse trabalho bastante específico na época do acompanhamento dos trabalhos e posteriormente votando no Conselho Nacional de Justiça? A literatura, ela dá ao juiz ou a qualquer outro profissional uma perspectiva diferente daquela sua pessoal, em que se lhe apresentam realidades, se lhe transitam por histórias, contextos, emoções, conflitos, dramas e a realidade do dia a dia de diversas maneiras e de diversas formas. O que, por sua vez, também dá ao juiz, agora especificamente, um caráter de segurança no que diz respeito à insegurança, paradoxalmente. Ou seja, ele dá a nós, seres humanos, a percepção de que nossos valores são relativos, são percepções da realidade, e não são melhores nem piores que outras, mas peculiares porque são nossas. E a literatura nos dá exatamente essa construção e visão dos mundos que aquele autor passa na sua obra. Como a arte também, a música, a pintura, a escultura, e apresentam realidades que se passa através de uma emoção que o autor tenta transmitir. E isso é muito importante porque quando se vai julgar alguém, além dos fatos, evidentemente, da busca à verdade que se tenta fazer, nós vamos lidar com fatos e versões, né? E principalmente versões da realidade. Cada testemunha apresenta uma visão porque algo lhe chama pela sua história uma peculiaridade. Cada realidade social impõe uma característica ao contexto diferente da outra, né? E o trabalho nos dá essa grande oportunidade. Eu, como juiz, pude participar de diversos trabalhos de colaboração com as Nações Unidas e passar por diversas realidades em conflitos, né? Como a Palestina, diversos países da África, do Sudeste da Ásia, mas geralmente em conflitos. E ali se podia observar como as pessoas se comportam de maneira diferente diante de uma mesma realidade. Quando falamos justamente dessa questão, dessa relativização a qual estamos fazendo referência, pode-se dizer que nós estamos lidando com mitologia, não mitologia no sentido da palavra, quando se fala que determinado fato ou determinada história é um mito no sentido de que ela não é verdadeira, mas da mitologia na sua compreensão como do seu poder simbólico. E aí há uma obra específica que tem uma influência, especificamente uma obra publicada, uma obra literária, um trabalho específico que exerce uma influência no seu trabalho. Qual seria? Olha, eu até poderia dizer que existem vários, né? Eu começaria com Fritjof Capra, no ponto de mutação, onde exatamente se desconstrói o método cartesiano de análise científica e passa-se para um método holístico, onde
todo o conjunto é interdependente para se conceber a realidade e não se separar peças do todo e tentar montá-las novamente como um quebra-cabeça. E depois, acho que um dos autores que mais me influenciam nesse sentido é Joseph Campbell, que talvez seja o maior mitólogo que passou deixando obras de pesquisa científica, de teorias, que substancialmente influenciaram a grande parte da nossa modernidade, e poucas pessoas sabem, né, que os filmes de George Lucas, Cameron, as ficções científicas, Guerra nas Estrelas, todas essas histórias, até a partir de uma nova compreensão da chamada filosofia do super-herói, né, ele até Dan Brown, quando cria o personagem dos seus livros, mitólogo, tem um certo viés de inspiração em Campbell, que começou uma obra chamada As Máscaras de Deus. Nessas obras, ele divide em vários livros, mas com o mesmo título, ele percorre todo o universo da mitologia humana, desde a barbárie até estes cenários modernos de super-heróis, o mito do herói solitário, a saga do herói, a eternidade, e passando por diversos episódios da vida do ser humano, desde o casamento, a vida em si, e colocando o símbolo como uma referência. Como é que o ser humano, vivendo, retrata a vida, os seus dramas, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas perspectivas, o seu futuro, o seu passado, em símbolos. Numa era em que nós temos os sistemas midiáticos, a própria internet, com uma velocidade muito grande, e com essa base relacionada a essa simbologia, existe também existe um lado positivo, é claro, no sentido de se falar em termos de superação, é um elemento muito forte, mas existe também a necessidade, particularmente no caso do juiz, dele analisar com distanciamento para que não haja aquela situação oposta em que esses mitos possam se transformar nesta carga simbológica num risco para o julgador e ele não perceber uma determinada realidade em função de tantas informações, tantas coisas que são colocadas de certa forma quase que pelo inconsciente coletivo para julgar um determinado caso de grande repercussão, por exemplo? Eu acredito que nós estamos atravessando uma fase de profunda alteração no processo de aquisição do conhecimento que vai ser fundamental. E estamos exatamente na crista do choque de duas ondas entre a onda da mnemônica, do aprendizado por memória, e a onda do aprendizado lúdico, em busca realmente de um conhecimento, e evidentemente que essa hora é uma hora de tremenda confusão, em que se oferece conhecimento e as pessoas não sabem o que fazer com ele. Estamos falando muito em termos de modernidade. Nesse ambiente, inclusive entremeado na própria literatura, pelos blogs, pela internet, os clássicos, particularmente na formação do jurista, eles ainda têm espaço? Mas não tenho dúvida, porque na realidade uma obra, ela pode, por exemplo, traduzir uma lenda urbana. Dentro daquela lenda urbana que você pensa de um momento histórico, ela tem um propósito de transmitir vários conceitos, várias ideias, vários sentimentos, várias emoções, e aquilo se altera a forma, mas os sentimentos humanos, seus conflitos, eles são existenciais, e eles são retratados de diversas maneiras. Quanto mais nós formos capazes de aprender essas maneiras ou ângulos de se ver a caminhada humana, mais condições nós temos de ter juízos comparatórios e de aproximar ao máximo possível da visão que aquela pessoa teve quando escreveu uma obra, por exemplo. No âmbito da literatura, alguma recomendação, assim dita de maneira rápida, para os estudantes e profissionais do direito? Olha, eu acredito que modernamente um grande livro, Shantaram, que foi escrito por um cidadão que passou por uma prisão na Índia, e uma obra que guarda um traço muito interessante de mostrar os dramas de uma prisão e da vida de um ser humano, mas também uma peculiaridade que é única. Ele escreveu esse livro, foram destruídos seus manuscritos na prisão e ele reescreveu o livro uma nova vez. Então essa é uma grande peculiaridade
é uma obra que tem um significado muito grande e muito rica em conceitos e experiências humanas. Dr. Paulo Tamborino, eu queria agradecer muito a sua participação, portanto, no nosso programa Iluminuras de hoje, desejar boa sorte na continuidade, portanto, do seu trabalho e, claro, sempre influenciado pela literatura. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E por aqui vai ficando esta edição de Iluminuras, encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.